Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi, vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou. Eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Olá, eu sou Mônica Francisco e essa é uma série de entrevistas ligadas ao projeto Memória Viva do Dicionário de Favelas Marielle Franco. E hoje nós vamos entrevistar aqui no Santa Marta Itamar Silva, liderança, jornalista, coordenador do Grupo Eco. Como é que você começou? Qual é a sua primeira memória de início na luta comunitária? Eu tenho uma marca, porque a minha casa sempre foi uma casa muito movimentada. Por que eu digo isso? Meu pai sempre esteve ligado à música, à folia de reis, a futebol. A minha avó era rezadeira. Então, a minha casa sempre foi um lugar de muito entra e sai, de muita movimentação. Eu acho que isso muito cedo me chamou a atenção para essa relação que eu tinha com a própria favela. Porque certamente eu convivia e com umas coisas interessantes, porque você vê, a minha avó estava lá rezando, eu ficava olhando assim meio com deboche, né? Às vezes eu achava que era um certo deboche, não acreditando naquilo, né? E as pessoas tinham uma fé e uma crença muito grande. E minha avó sempre queria me rezar. Eu digo, não precisa de me rezar não, tal. Mas eu dormia, ela me rezava dormindo, né? E aí é muito legal, porque eu acho que eu aprendi a ter respeito e admiração, né, por esse tipo de sabedoria, esse conhecimento que ela tinha e que eu não sabia valorizar naquele momento, mas ela não ligava para isso, ela não ligava para a minha atitude, às vezes, meio debochada. Ela exercia, né, a sua sabedoria. Então, assim, eu aprendi a lidar com os moradores do morro também por conta disso. A minha casa foi a primeira casa que teve, talvez a segunda casa que teve telefone aqui no Santa Marta. Então, você imagina, né? Era de manhã, às vezes, 8h30 da manhã, domingo, o telefone tocava, era alguém do Ceará para chamar um vizinho e tal. Ou alguém que chegava cedo lá em casa, sentava e ficava esperando uma ligação. Então, ao invés disso me provocar qualquer incômodo, eu acho que isso foi me desenvolvendo também uma certa, sei lá, uma admiração, mas uma relação, construindo uma relação com essa realidade e com o papel que até a minha família cumpria ali naquele momento. Então, acho que foi o início, não sei, talvez um dia eu dormi e acordei e já estava no movimento, já estava fazendo coisas, mas o que eu me lembro, assim, de forma consciente, são essas passagens assim, na minha vida. Eu estou vendo que tem 3 pessoas do seu lado. Eu queria que você falasse dessas pessoas, que você apresentasse essas pessoas e que elas também pudessem se apresentar em seguida. Eu olhando para a minha história, na verdade eu nunca fiz nada sozinho. Quer dizer, desde o início, minha vida sempre foi uma coisa muito coletiva. Eu citei a minha família, né, um pouco essa relação, mas quando a gente começa o Grupo Eco, o jornal aqui no Santa Marta, eu não estava sozinho. Éramos mais 5, mais 6 pessoas, todas moradores daqui do Santa Marta, e já nessa relação que a gente vai construindo, então, tudo que veio depois. Eu acho que aqui hoje, né, eu falei, até brinquei que eu trouxe um reforço para cá, né, então tem 3 pessoas que eu acho que também ajudam a contar essa história e fazem parte dessa história. Uma que é Simone, que... Quer dizer, Simone não nasceu no Santa Marta, mas Simone, logo que chegou, eu acho que, eu vou falar por ela, se apaixonou pelo Santa Marta, né? Tem o Voney Lopes. Voney Lopes nasceu aqui no Santa Marta, né? Está aqui desde sempre e é uma figura que eu lembro muito bem da entrada do Voney no Grupo Eco. Você era um jovem meio cabeça vazia, mas aí encontrou o Eco, a gente preencheu de um monte de coisa na cabeça dele, né? E Sheila também é nascida aqui no Santa Marta, e a Sheila eu conheço, eu vou falar, desde pequenininha, desde
eu lembro da Sheila estudando no Pedro II, né? E logo depois a entrada dela, né, no próprio ECO e toda a história que ela construiu com o ECO e a trajetória dela específica também, né? Então, assim, eu acho que eles são uma parte, né, dessa grande grupo, desse coletivo que forma o Grupo ECO aqui no Santa Marta. Eu queria que eles falassem, assim, muito objetivamente, onde a vida deles atravessa a sua, para além dessa sua introdução, que mostra, né, já a sua aproximação com outras pessoas, fora do seu grupo familiar. Mas eu queria que cada uma, assim, de forma muito objetiva mesmo, falasse o início, como a vida deles, dele, do Rony e delas, atravessa a sua. Meu nome é Simone e quando eu conheci Itamar Silva, né? Outro dia até falei, né, sobre isso, porque também me pediram, é muito bacana que uma coisa vai levando a outra. E aí eu vou mostrar a minha impressão que eu tive do Itamar Silva. Eu era uma jovem, quantos anos? Mas eu... 20 e poucos anos, já estou mais de 25 anos no Grupo ECO, mas eu era uma jovem que estava buscando o quê? Um grupo de teatro, que era o meu sonho de ser atriz, né? E então eu estava nessa busca, como as jovens dessa idade vai buscar. Aí me falaram que existia um grupo de teatro do Grupo ECO e os ensaios eram na Casa Santa Marta. Então eu não conhecia nada, porque... Como o Itamar falou, eu não nasci no Santa Marta, eu tinha acabado, recém-chegado, né, no Santa Marta, minha mãe morava, então eu estava buscando. Então, a primeira vez que eu entrei no grupo, que eu fui lá e conheci o grupo, me apresentei, falei do meu desejo de participar do grupo de teatro, e aí eu fui acolhida no mesmo momento. Então, e o Itamar foi super solícito, foi falando do Grupo ECO também, o tempo... Aí eu me apaixonei de cara, claro, né? E aí eu fui para as reuniões de domingo e não saí mais. Não saí mais. E foi, assim, interessante porque eu precisava, naquele momento, de um grupo, de pertencer a um grupo. Eu estava com esse sentimento, uma necessidade de pertencer a um grupo, e eu achei o meu grupo. Então, estou no Grupo ECO esse tempo e não vou sair. Hoje eu já não moro mais no Santa Marta, né? Morei muitos anos, mas eu sempre falo, eu não moro em Santa Marta, mas eu continuo no Santa Marta, eu sou de Santa Marta e principalmente do Grupo ECO, que é com eles que eu ganho o mundo e aí vai. Meu nome é Sheila Souza, eu tenho 52 anos. Na verdade, a minha vida cruza com a vida do Itamar, né? Eu era adolescente, meu namorado, o Batata, né, na época, ele já participava, ele tinha sido coloninho e ele atuava no Grupo ECO. E a gente, aquela galera toda dessa faixa etária, tava muito assim, vamos participar do ECO, e aí a gente foi uma leva, né, Itamar, para participar do Grupo ECO. A gente queria ser instrutor e a colônia de férias, eu nunca tinha participado da colônia de férias, então eu queria ser instrutora, e aí eu entrei no Grupo ECO. A gente foi uma geração bem marcante, né, nessa época do Grupo ECO. A gente foi muito decidido, né, a gente queria muito fazer história no ECO mesmo. Então foi aí que tudo começou, né? Essa convivência, essas discussões também. A gente participou de muita discussão, né, política. A gente sempre fala sobre isso, né? Dessa coisa de discussão de base, né, Itamar? Que na minha época de adolescente eu estava circulando o tempo todo. E não era diferente no Grupo ECO. Então foi um pouco assim, né? Cruzei com o Itamar através da colônia de férias e daí a gente não parou de se esbarrar, nunca mais, né? A gente sempre está participando, né, das coisas. Acho que é a nossa cachaça mesmo. Até 98 anos você... Teu ou meu, Itamar? Teu 98. Vida longa! Vida longa ao rei! Vida longa ao rei e a galera. Então, eu me chamo Voney Lopes, eu estou agora com 60 anos e o Itamar colocou muito bem aqui, né? Eu era um menino, 17 anos, na verdade, quando a colônia de férias foi um ano depois que começou a colônia e eu entro, né? Mas assim, mais pra zoeira mesmo, pra zoar, né? Não tinha nenhum compromisso com nada, era sair com a molecada e perturbar. E assim, a gente não tinha muito o que fazer na comunidade, né? Então, o futebol, como o Itamar falou, a praia da Urca ou a colônia de férias que estava surgindo naquele momento. E aí eu entro através de Josafá, é um cara que não está mais aqui no morro, né?
que morava perto de mim lá em cima, e aí me faz o convite. E eu também sempre fui um cara de fazer as coisas, né? Aí entro na colônia de férias, começo já como instrutor, e depois participo aqui de algumas coisas na associação de moradores, carregando material, ajudando a fazer um ambulatório Dedé, mas ainda não tinha consciência, entendeu? Eu era um jovem de 17 anos, fui para o quartel, servi o quartel, fiquei um ano meio afastado, depois eu volto novamente e continuo participando, assim, também ainda um pouco na brincadeira, mas aos poucos participando também das reuniões de mutirão, aos poucos participando da reunião da Associação de Moradores e também das reuniões da colônia de férias. E com isso eu vou adquirindo a consciência do trabalho comunitário, vou vendo que o que a gente faz é muito legal, a responsabilidade que a gente tem com as crianças, né, e com toda a comunidade, né, que na verdade o ECO está metido na transformação do Santa Marta, né, em tudo que você pensar, o ECO tem o dedo do ECO, tem a participação de Itamar intensiva e o Grupo ECO sempre, né, no apoio aqui ao trabalho comunitário. É assim, é isso. Hoje eu acho que eu me acho uma pessoa com consciência, né, pelo menos porque eu penso da vida de melhor, entendeu? Através do Grupo ECO. Então tenho muito a agradecer a esse grupo. Pois é, Itamar, e o Volney, ele dá um gancho importante pra gente da nossa próxima pergunta, que é a sua relação com o território, né? O Volney dá uma pista desse quase que DNA da sua militância, da sua trajetória, da sua luta, em cada ação que compõe a transformação ao longo do tempo no território do Santa Marta. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Acho que quando a gente para assim, para pensar e refletir sobre a nossa trajetória, né, aqui, cada um, mas eu especificamente aqui no Santa Marta, eu sempre me surpreendo como é que eu aprendo um pouco mais da minha própria história, né? Essa pergunta me faz refletir sobre... Eu tinha tudo para ser um pobre favelado, né, que daria as costas para a favela. Porque eu nasci no Santa Marta num momento em que eram muito pouco as crianças que avançaram no estudo. Eu repito isso porque eu acho que é importante. Eu estou em frente aqui à Escola México. Até a 4ª série, na Escola México, eu tinha pessoas do Santa Marta estudando ali comigo. Quando eu chego na 5ª série, na admissão, eu não tinha mais nenhum amigo da favela. Era eu com os amigos da classe média de Botafogo. Eu lembro, era filho dono da tinturaria, filhos de professores, filhos de funcionários públicos. Então, muito facilmente, a minha vida estaria direcionada para fora do Santa Marta. Eu acho que o que me prende aqui, eu volto a falar, é a minha família, talvez. Meu pai, com o jeito dele, né, ligado às questões culturais aqui, a minha avó. E eu vivia um tempo de uma certa tensão, assim, essa dificuldade de assumir a favela como um lugar importante na minha vida. Eu tinha, como um adolescente, uma jovem, algumas restrições a isso. Quando eu vou para o ginásio, eu vou estar no Amaro Cavalcante, no Largo do Machado. E é muito interessante, minha mãe é empregada doméstica, né? Sempre foi. E ela tinha, eu lembro que a patroa dela ficou assim, abismada que eu tinha passado para o ginásio público e o filho dela não tinha passado para o ginásio público lá, porque tinha essa parte, esse exame, né, que se dava da admissão para o ginásio. Então, eu lembro como se fosse hoje, a forma como ela falou com a minha mãe, aquilo tinha um ranço, um ressentimento naquilo ali, e minha mãe tinha um orgulho. Meu filho mostrar que eu tinha passado por ginásio. Eu estava com 12 anos, né, na verdade. Então, mas assim, eu acho que muito cedo eu tive que amadurecer. E essas relações, né, olhando para a minha família, para o Santa Marta, olhando para fora, meu contexto de escola, eu acho que eu amadureci muito rápido. E isso, tanto é que até o pessoal no ECO me cobra até hoje. Itamar, você sempre foi mais... dizer que eu era mais padre do que o próprio padre, né? Entendeu? Um pouco na coisa de controlar tudo, de tentar exigir certos comportamentos. Mas você queria ser padre? Não, nunca quis ser padre. Mas é que a gente tem uma fase na vida aqui do Santa Marta, por exemplo, em 76 a gente teve um padre jesuíta que morou aqui, o Agostinho Casterron.
e a gente era muito amigo. Então, quando o ECO saía para fazer as suas reuniões de avaliações, a gente dormia fora. Então, tinha jovens como o Vone aqui, né, que tocavam horror. Né? Os pecadores. Só que não era um, eram vários. Né? E cabia a mim, né, fazer o controle de bebida, controle na hora de dormir, tudo isso. Só que eu era relativamente também jovem, entendeu? Mas eu acho que para eles eu era a autoridade, né? E eu nunca neguei esse lugar, eu nunca me escondi disso, eu sempre assumi de fato um papel de responsável por aquele grupo e do que acontecia ali. Então, assim, então o Santa Marta, para mim, vai se revelando aos poucos, entendeu, Mônica? É muito, muito interessante isso, porque eu vou gostando do Santa Marta, como é que eu vou gostando das coisas que estão em torno de mim, né? Eu aprendi a gostar da Folia de Reis, eu nunca saí na Folia de Reis. Meu pai, mestre de Folia de Reis, toda a minha família, eu nunca saí. Mas eu sempre tive uma ligação, uma coisa tão forte com a Folia de Reis, que eu me emociono sempre que eu vejo a Folia de Reis. Não tem jeito, né? Futebol, eu sou um perna de pau. Eu sou... Mas meu pai foi presidente do Royal, que era um time de futebol aqui. Mas assim, eu fazia toda a contabilidade do time. Ou quando tinha viagem, as excursões, eu que organizava tudo aquilo. Então, eu vivenciava aquela dinâmica, saía com o time, ia ser torcida também, muito por essa coisa da aproximação. Eu já assumi uma responsabilidade que meu pai me atribuía. Eu lembro que em 76 foi criado aqui no Santa Marta o Bloco Carnavalesco Império de Botafogo. E meu pai foi o presidente desse bloco. O presidente me chamou para a diretoria, ok. Para a diretoria, o que eu fui cuidar? Eu fui cuidar das finanças. Então, eu era o responsável pelo bar, eu era responsável por juntar o dinheiro, comprar o couro para a bateria no final de semana. Então, o pessoal da bateria me olhava meio atravessado, porque eles diziam, mas eu quero 10 couros, eu comprava 5. Né? Não só porque eu não tinha dinheiro, mas porque era uma forma de controlar aquilo ali. Então, isso também me colocou assim, próximo do mundo do samba. Tanto é que o primeiro samba aqui que o bloco ganha, eu sou um dos autores. Vatapá, o tema era Bahia, e eu ganho o samba com outro amigo meu. E nunca mais eu quis fazer samba, porque eu concorri com meu pai. E meu pai era grande referência para mim de músico e tudo mais. E eu fiquei muito triste no dia que eu ganhei, né? Porque a gente derrotou o samba do meu pai que estava concorrendo. Então, nunca mais eu fiz samba, e não é meu pendor, não é a minha capacidade, mas eu me ousei fazer isso, né? E também eu aprendi, entrei no mundo do samba também, eu ia para as reuniões da Federação de Blocos, era um outro momento, e era muito estranho tudo aquilo, circulava pelo Rio de Janeiro, e é sempre um mundo muito disputado, muito cheio de leco-leco, né, e tal, então eu também me afastei. Depois dos 3 anos do meu pai na presidência, eu saí e não voltei mais. Hoje eu acompanho a Mocidade Unida do Santa Marta, que é uma escola de samba aqui, mas eu não quero nada com direção, não quero nada com responsabilidade, eu quero só ser um folião e desfiar. Então, assim, quando eu falo que Santa Marta vai se revelando para mim aos poucos, porque é isso, a cada volta, né, cada atividade, eu vou me enraizando mais e vou me aproximando mais de pessoas daqui de dentro e vou me afastando mais desse mundo de uma classe média que me formava ali. Eu te digo assim com toda sinceridade, eu tenho meus amigos, talvez eu tenha amigo fora do Santa Marta, eu tive 2, talvez 3 amigos, todo período de ginásio e do segundo grau também. Nunca fui de frequentar a casa de amigos na classe média, eu sempre tive muito olhar crítico sobre isso, porque foi pela primeira vez que eu me dei com uma questão da discriminação racial. Você pergunta assim, mas você sofreu discriminação na escola? Eu não lembro disso, mas eu lembro, eu estava no ginásio, talvez na 2ª série, talvez, e eu tinha um amigo chamado Antônio, que é uma pessoa que eu gostava muito, ele morava ali perto do Largo do Machado. E um dia eu fui na casa dele na hora do almoço. E eu cheguei, a gente está sentado aqui no sofá da sala e tal, a mãe dele chegou, ele me apresentou, Itamar, a mãe dele foi super simpática, né, rindo aí, falou, Maria, vem cá, olha, vem cá que eu te apresento um amigo do Antônio.
olha só que feições, olha que narizinho, olha só as feições dele, tem umas feições tão finas esse menino. E começou a discorrer, né, sobre a minha fisionomia. E eu lembro, eu estou falando, hoje eu tenho essa reflexão. No momento eu fiquei impactado e mudo, eu não consegui reagir. Mas muito rapidamente eu percebi que aquilo era um problema. A empregada dele era negra, né? E ela estava ali um pouco tentando fazer aliviar um pouco sei lá, a percepção que ela tinha, né, de beleza, né, de formatos, fenótipos, tudo isso. E eu lembro que eu nunca mais voltei na casa do Antônio. Nunca mais eu voltei na casa dele, por mais que me chamassem. Então, assim, eu aos poucos fui me lidando com essas questões que me separava desse mundo de uma classe média com a qual eu estudava, principalmente aqui na Escola Médica. Quando eu vou para o ginásio, já é mais misturado, porque o ginásio ele traz gente de vários lugares. Então era mais mesclado, mas mesmo assim tinha uma marca muito clara, onde, né, os negros eram menos, eram poucos. Essa discussão não estava colocada com essa ênfase, mas eu olho sempre para o retrovisor e fico pensando nesses momentos assim que vai te fazendo também, te formando. Então, assim, o Santa Marta foi um lugar que eu me senti bem, né? Foi um lugar que, com toda a precariedade desse momento e esse lugar, né, que a gente chama esse território, esse lugar, essa favela, nesse período, a década de 70 aqui, as condições físicas eram muito ruins, Barracos de pedra e barro, de madeira, em cima, valas enormes com muito lixo, muito rato, né? Volta e meia a gente estava conta de que um rato mordeu uma criança dentro de casa. Então, eu convivia também com essa história, né? Com a dificuldade de água, a dificuldade de luz e tudo mais. Mas isso me fez, talvez, muito cedo, botar o pé na estrada, né? Botar um pouco, assim, me dispor a tentar fazer alguma coisa. Então, esse é um período também, eu acho que entre 75 para 76, eu começo a buscar um contato com o movimento negro aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, o IPCN já existia, mas o MNU estava sendo criado em São Paulo, começavam a ter já algumas referências aqui no Rio, né? Eu vou convidado por alguns amigos, vou a 2 reuniões, mas também não me sinto acolhido naquele momento. Você tem um movimento que está sendo construído também, que era uma intelectualidade negra, né? Claramente isso, né? Que eu não me via espelhado naquilo ali. Então, depois fui a 2 reuniões, não voltei mais, e então a favela passa a ser a minha referência. Então eu vou entrar no processo aqui, criando a questão do jornal. Eu entro na universidade em 76, a Universidade de Jornalismo, que é outro problema também. Não tinha nenhuma referência da favela, a favela não estava lá. Eu nunca ouvi falar de favela na universidade. Hoje que a gente discute jornalismo comunitário e tudo mais, blá, blá, que é super bacana, mas naquele momento não. Eu estava sendo formado para ser um jornalista com as referências, né, da grande mídia que a gente tinha naquele momento. E com os limites que eu tinha como alguém que precisava se sustentar, né? Meus pais não conseguiam me sustentar. Eu tinha que trabalhar e tudo mais, tudo isso. Então, assim, eu vou começar então, a desenhar na minha cabeça essa necessidade de tentar fazer uma militância mais ligada à favela. A Pastoral de Favelas foi muito importante para mim, né? Foi muito importante porque esse é o momento também que é criado no Rio de Janeiro, a Pastoral de Favelas, ela está sendo construída. Aqui na Zona Sul, você tinha o Padre Ítalo Coelho, que era um cara progressista, né, que vai um pouco também ajudar a dinamizar as favelas da Zona Sul. E isso me dá um certo gás, porque aí já não estou falando mais, não sou eu só aqui no Santa Marta. Eu vou encontrar outras pessoas de outras favelas, do Vidigal, entendeu? Do Chapéu e tudo mais. Eu tive o prazer de conhecer o Bola, ex-marido da Benedita, né? Então, nesse processo da Pastoral de Favelas também. E eu acho que aí, então, eu acho uma forma mais consistente, eu digo que eu estou no movimento de favelas, eu estou construindo, então, toda a minha trajetória
né, que tem a ver com Santa Marta, mas tem a ver também com este entorno e esse movimento que é do Rio de Janeiro. Você estava fazendo um movimento que era uma coisa difícil de você ver dentro do território, dentro do espaço, né? E aí eu acho isso muito interessante, que você está cada vez mais enraizado e a gente achando que você está cada vez mais fora. Por todo o seu processo, das coisas que você está experimentando, entendeu? Então acho que isso é uma coisa bem legal de ouvir, né? Assim, complementando aqui o que a Sheila está falando, eu falei aqui da minha consciência que eu adquiri aqui, né, junto com o grupo, né? E hoje também entendo a posição do Itamar. Lá nos idos lá de 80, quando ele fala do Bola, fala da Benedita, que a Benedita, né, foi a primeira vereadora amiga aqui do Rio de Janeiro, a gente, desde muito tempo, queria lançar o Itamar como candidato. Ele sempre disse, não, eu vou ficar aqui, daqui é a nossa base. Aqui a gente vai até ajudar pessoas que a gente acredita, que a gente, né, confia no trabalho, a ser candidato. Eu não entendia isso muito bem. Eu falei, pô, Itamar, vai lá, se candidato você vai ser eleito, a comunidade vai fechar com você, outras pessoas também. E hoje, assim, hoje eu tenho essa consciência do porquê que ele não fez isso, não vai fazer. Não fez, até agora não vai fazer mais, entendeu? Porque assim, a transformação tem que ser de dentro para fora. Não adianta você ir para lá. E lá você vai para a política, você vai se envolver, ou ser envolvido com coisas que você não quer, entendeu? Ou ver coisas que você não quer. Porque realmente a nossa política, no Rio de Janeiro principalmente, é horrível, né? A gente fala da ALERJ, fala da Câmara dos Vereadores, está sempre vendo aí os escândalos aí. E eu acho que até uma imagem que a gente tem do Itamar legal poderia até ficar meio ofuscada por conta dessa coisa. Então eu acho que, estou falando para você agora, Itamar, entendeu? Eu acho que a tua atitude sempre foi correta, eu que não consegui entender isso. Hoje eu já consigo entender. Porque a gente, como jovem e mora na favela, a gente sempre sonha ter uma casa bacana, receber seu documento em casa, fazer um pedido de encomenda, receber em casa. E a gente vai crescendo com essa referência de querer trabalhar e de querer sair da favela. E o Itamar, para mim, foi assim, é uma inspiração mesmo e é um exemplo mesmo. E tudo que a gente aprende no eco, que é a primeira coisa, quando a gente se conheceu, eu falei, é eco de ecologia? Não, é eco de ecoar. Então, de levar informação e trazer informação, de trocas, né, culturais, de tudo. E então, aí nisso, quando eu saio do Santa Marta, mas eu não moro no Santa Marta, mas eu continuo no Santa Marta, porque eu aprendi com o Grupo Eco a valorizar esse território, a trabalhar coletivamente e a unir cada vez mais o grupo, né, com as demandas do Santa Marta. E também, por que não? A gente está aqui, a gente está fora. É uma troca o tempo inteiro. E também, e a colônia de férias vem, né? Aí simila tudo para mim, porque a gente também tem o direito também à cidade, não é só dentro do Santa Marta. A gente tem o direito de estar fora também do Santa Marta e continuar essa troca. Então, por isso que eu não saio do Santa Marta, porque o Itamar é minha referência também sobre isso. Tamar, você falou um pouco de um Santa Marta, né, com uma alta insalubridade, com uma insegurança muito grande em relação à saúde, né, às condições de vida. Eu queria que você retomasse um pouquinho para pensar, né, como era a saúde no Santa Marta nesse momento em que você se impõe como alguém da coletividade, que está olhando o seu entorno, que está, né, pensando esse ambiente, esse território e olhando para as condições de vida, de saúde. A gente tem o advento do Sistema Único de Saúde a partir, né, da Constituição de 88, a universalização da saúde. Então eu queria que você traçasse um panorama e falasse um pouco a partir da tua experiência, dessa experiência coletiva, de como era a saúde, como é a saúde hoje e a articulação interna em relação a esse tema. Quando penso em saúde, a minha mãe levava, as crianças do Santa Marta eram atendidos no ambulatório São Luís de Gonzaga. Era um ambulatório filantrópico ligado ao Colégio Santo Inácio, ligado aos jesuítas, que ficava ali na Guilhermina Guinle, ou Eduardo Guinle, naquela rua ali, né? E a gente era atendido ali para vacinação, para poder tomar remédio, para médico. Era a única coisa. Quando eu entro, o grupo da gente entra na Associação de Moradores, em 81, a gente entra, a nossa luta aqui
para poder ocupar a associação. Ela começa no final de 78, 79, mas em 81 a nossa chapa ganha e a gente entra aqui. A gente vai conquistar, então, a primeira relação com o ambulatório da Silveira Martins, porque eles estavam buscando contactar as pessoas tuberculosas, porque o índice de tuberculose aqui, segundo eles, estava grande. Então, eles discutiam um pouco que a gente ajudasse a identificar as pessoas portadoras, porque o que acontecia? As pessoas começavam a fazer um tratamento e elas não davam continuidade, recebiam aquela quantidade de pílulas para tomar e elas melhoravam um pouco e elas abandonavam o tratamento. Mas só que isso, o bacilo ia ficando mais resistente, então você tinha uma crise aqui. A gente não tinha muito clareza disso, né? Mas quando a gente entra na associação de moradores, aqui, a direção, a gente vem junto com a gente também nesse movimento um estudante de medicina, né? O Zé Luiz, que era um filho, ele era sobrinho do padre Veloso, mas ele vem morar aqui no Santa Marta, no processo dele de formação para médico, ele mora aqui no Santa Marta 2 anos, por aí assim, e isso vai disparar na gente. O primeiro projeto de saúde que eu me meti foi de controle da tuberculose, aqui na Associação de Moradores. Era um pouco identificar quais são os portadores, tentar monitorar estimular que eles pudessem acompanhar isso. Isso, no desdobramento, a gente teve um projeto, a associação, junto com a ASIA, que é a antiga Associação dos Antigos Alunos dos Padres Jesuítas, eles fizeram um convênio com o INAMPS, não existia o SUS ainda, era o INAMPS, né? Que eram 3 ambulatórios, Santa Marta, Rocinha e Chapéu Mangueira. Foram 3 experiências pioneiras nessa questão da saúde, né, em que aqui a gente montou o ambulatório e a gente decidiu que o ambulatório tinha que ser no alto do morro, e o ambulatório foi feito no alto do morro. Tinha 5 médicos, tinham 5 agentes de saúde, uma enfermeira em nível superior e uma psicóloga. Essa era a equipe do ambulatório. Esses caras tinha visita domiciliar, tinha controle de hipertensão, tinha acompanhamento de gestantes e tudo mais. Então, era um trabalho que eu fico olhando hoje, né, como é que a gente estava muito à frente, até mesmo do que a clínica, desculpe falar, mas o que a clínica oferece hoje, que é um trabalho integral aqui, completo, e toda a base, porque a gente, aí já nesse momento, em 81, eu já tinha me conectado com vários outros movimentos. Você tinha um movimento pela saúde aqui no Brasil, né, que estava muito espelhado na experiência de Cuba, que era o médico de família. Então, todo o processo, né, que originou no SUS, né, toda a conferência de 88, tudo isso, ela bebeu nessa fonte. Então, a gente, de alguma forma, estava conectado com esse debate também. Então, foi uma experiência aqui no Santa Marta que durou 10 anos, mas foi muito importante, né? Você tinha referência e contra-referência, Fernandes Figueira, Miguel Couto, onde se chegava com uma indicação de médicos daqui, você tinha um acolhimento muito, muito importante. A gente chegou a ter 100% de cobertura vacinal de criança no Santa Marta, 100%. Né? Então, assim, o tema da saúde, e aí teve uma melhora, o impacto é impressionante. 2 coisas que acontecem aqui que eu acho que tem uma incidência sobre a saúde coletiva que é muito forte. Uma é essa questão do ambulatório, que a gente cria aqui. O projeto de tuberculose é de 84, 85, o ambulatório vai acontecer em 86 e vai um pouco à frente. Depois, a coisa da água. Porque como é que isso muda a questão da saúde aqui? Você imagina esse coletivo aqui, a água, cada pessoa tinha um barrilzinho dentro de casa, tinha que pegar água na bica para preencher aquele barril, uns pegavam água da chuva para poder ter um reservatório, era muito limitado. A grande maioria não tinha banheiro dentro de casa, né? Então as condições de saúde, a insalubridade era muito grande. Quando você, a partir de 82, 83, praticamente 83, você consegue uma quantidade de água volumosa para dentro do morro, você vê, a maioria das pessoas colocam banheiro dentro de casa. Mesmo que fosse um buraco, né, para poder, mais um chuveiro, tomar banho com chuveiro. É uma coisa tão impressionante, né? Mas naquele momento, muitas pessoas não tinham essa experiência.
porque não tinha água dentro de casa, não tinha água em quantidade. Então, isso muda muito radicalmente as condições de saúde desta favela aqui e, certamente, as crianças também são beneficiadas nesse processo todo. Então, isso eu fico contente de saber que nós, do Grupo Eco, nós estivemos junto todo o tempo, todo esse processo. Tanto o processo, a luta pela água, o processo pela luz e o processo pela questão da saúde também aqui. Eu acho que a gente, tranquilamente, pode dizer que a gente tem nosso dedo, nossa mão, nossas pernas, nosso suor, né? Mas isso é bacana também, coração também. Queria que você falasse um pouquinho também, porque eu sei que o Grupo Eco atuou muito, né? Eu acho que tem um link de tudo isso que você está falando nesse período de Covid-19, enfrentamento a essa pandemia, né? É bem interessante porque nós estivemos muito ligados a esse tema da saúde. Quando a gente sai da Associação de Moradores em 91 e depois tem o processo mesmo da Clínica da Família, a gente falou, bom, o Estado está se ocupando disso, a tarefa está feita. Mas a pandemia, quando ela aparece, ela vai provocar, primeiro, no geral, todo mundo acompanhou, um pouco essa alerta, né, de que, olha, as favelas vão sofrer, as pobres vão sofrer mais diretamente, porque as condições de vida, elas são mais difíceis mesmo. E tudo que se dizia como prevenção, né, manter isolamento dentro de casa, máscara, não andar no transporte lotado, etc. Tudo isso era contrário à realidade desses locais. Aqui no Santa Marta, logo que começou, várias iniciativas de distribuição de alimento apareceu. O Grupo Eco ficou um pouco, ao primeiro momento, discutindo a questão da pandemia, mas sem assumir uma tarefa específica. Até que a gente decidiu, não, a gente quer entrar nessa história pensando o quê? Não para ser só mais uma instituição dando comida, mas a gente entrou discutindo a qualidade das cestas básicas. Porque chamava muita atenção a qualidade, chamava de cesta básica, entendeu? 1 quilo de fubá, 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, aquilo, e as pessoas faziam fila para pegar. Né? Faziam fila para pegar porque realmente precisa. Então a gente começou então a criar um grupo, a gente criou um grupo de amigos que contribuiriam com dinheiro. E a gente escolheu 50 famílias, era o nosso limite, 50 famílias, para dar uma cesta consistente, né, que pudesse realmente vencer 15 dias, né, na vida dessas pessoas. E isso. Depois tinha um problema grande, a gente falava as pessoas não podiam circular, mas as pessoas tinham que descer, fazer fila para poder pegar essas cestas. Então a gente olhou para um segmento que são dos carregadores aqui do Santa Marta. Nesse período, os carregadores que vivem de levar bolsa, né, daqui para lá, também eles ficaram prejudicados, eles não tinham muita coisa para carregar. Então a gente contratou, botou num pacote, os carregadores, eles tinham que pegar a cesta e entregar na casa das pessoas. Então a gente um pouco atingia duas coisas. Primeiro, essa história de manter as pessoas em casa, aquelas pessoas que não podiam carregar recebiam essa cesta em casa e pagavam uma grana para os carregadores também para ganhar alguma coisa nesse processo. E depois, um outro problema é a questão do gás. Aqui no Santa Marta, como em outras favelas, o gás é muito caro, né? Pobre no Rio de Janeiro paga gás muito caro. A discussão é longa, mas a gente tem que evidenciar isso. Então aqui a gente colocou também na cesta R$100 para a compra de gás. Então a gente cuidou dessas 50 famílias com uma cesta de qualidade, a entrega em casa e R$100 para o gás. Então isso permitiu que a gente fizesse um debate sobre, né, os limites e os desafios, né, da organização da própria localidade para enfrentar a questão da pandemia. E outra coisa que a gente fez também foi, quando começou aquela discussão, quem está morrendo, quantos estão morrendo, a gente quis entender também o que estava acontecendo no Santa Marta, qual era a nossa especificidade. Por que aqui estava morrendo menos gente do que, por exemplo, na Cidade de Deus ou na Maré?
Então a gente fez um levantamento, fez uma pequena... A gente escolheu em 2 meses, a gente foi atrás de todas as pessoas que morreram nesse período e para pegar o certidão de óbito e saber do que elas tinham morrido. Então foi um processo interessante também, porque a gente pôde conversar com famílias e descobrir coisas que a gente, de repente, não sabia, né? Situações complicadas. Pessoas morando... por exemplo, uma pessoa que tomava conta de criança, uma casa com um quarto, uma sala e um banheiro, tomava conta de 8 crianças. Isso em plena pandemia, porque as mães tinham que trabalhar. Você fala, isso é uma loucura. Porque como é que esta pessoa que não pode garantir o seu isolamento, como é que ela vai garantir o isolamento dessas crianças? Mas essa é uma realidade. As mães dessas crianças tinham que sair para trabalhar e as creches estavam fechadas. Então a única possibilidade era essa. Isso. Depois, gente com depressão. A gente nunca tinha discutido depressão aqui no Santa Marta. Nunca. Aí você vai descobrir, um pouco nesse processo de ir atrás das mortes, gente que está em casa e que não está com Covid, mas está com outros problemas, né? Sei lá, depressão, problemas que são anteriores também e que ela precisava dar uma chacoalhada nisso. Então isso foi importante para a gente também, para entrar numa discussão mais ampla, que a gente pôde cruzar isso com outras favelas também, outros processos, de falar dos limites em que a gente enfrentou nesse tempo da pandemia. Com tudo que foi feito, com todas as experiências bacanas, mas ainda se revelou um pouco o quanto que as favelas são ainda invisíveis na sua completude, né, no geral, da sua complexidade também, porque as pessoas mas como que não pode isolar? Claro, olha para a densidade das favelas, olha para as condições, entendeu? Para a quantidade de cômodos das pessoas que moram e olha o esforço que elas fazem para manter alguma qualidade de habitabilidade aí. Então, assim, ainda há muito que se falar e aprender sobre favelas no Rio de Janeiro. Eu acho que a pandemia chamou a atenção para isso, que com todas as coisas bacanas que aconteceram, mas eu acho que ainda são limitadas. Precisa dar um mergulho mais profundo na complexidade do que é a favela no Rio de Janeiro. Então você identifica que no campo da saúde a gente ainda precisa de alguma forma avançar no entendimento da especificidade das favelas. Eu acho que sim, Mônica. Eu acho que a saúde, se a gente pode falar alguma coisa boa nesse período pandêmico, é o local, a centralidade que a saúde ganhou, né? Centralidade um pouco da amplitude. A gente não fala de saúde não é só porque você estou doente ou estou com Covid, mas qual é a saúde que a gente quer para essa população? Então você tem que olhar para a favela e olhar quais são as condições que essas pessoas vivem, né? O que ela come, né? Como é que ela dorme, onde que ela dorme, né? Como é que ela se articula nesses espaços internos. Mesmo, volto a dizer, com a questão das clínicas da família e tudo mais, eu sinto que ainda existe um certo afastamento, né, por uma luta por uma saúde de qualidade, né, pela qualificação da saúde dentro das favelas. A gente ainda vive ainda na borda da não doença, né, isso não basta, porque na verdade você está acumulando uma série de marcas, né, que elas estão contribuindo para a sua não saúde. Então eu acho que esse é um momento importante para a gente tentar mergulhar mais profundamente nesses territórios com essa bandeira da saúde, né? Porque a gente está falando de uma coisa mais ampla, a gente está falando da saúde como todo o movimento da reforma sanitária pregou, né? Que saúde não é só a ausência de doença, mas que saúde é essa coisa que é a qualidade de vida que você tem e a capacidade que você tem de viver bem, né, onde você está, né? Então isso eu acho que falta e é um momento interessante para a gente pensar. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel estratégico da comunicação nesse período, não só nesse período, você pode também avançar aí na tua resposta sem problema nenhum, mas eu queria que você, né, desse ênfase nesse período, assim, né? E de modo geral o papel da comunicação nessa luta como uma ferramenta importante na militância interna.
a gente vive num momento em que parece que a grande chave que foi virada é que hoje falar comunicação é falar de campos virtuais, falar das redes sociais e tudo mais, e que está tudo resolvido, né? Porque as pessoas acessam e as pessoas falam a partir... Eu acho que a pandemia, e é importante a gente pensar que as experiências bacanas que aconteceram no campo da comunicação na pandemia, elas se deram exatamente numa forma diferente. Elas se deram pelas faixas, deram pelos painéis, né? Um pouco o painel de controle, as faixas chamando a atenção para isso, e cada local buscou produzir algum tipo de veículo de comunicação que falasse diretamente no cotidiano daquelas pessoas. Aqui no Santa Marta, quando a gente lançou o teleatendimento, a gente também teve um teleatendimento aqui, e a gente tem redes sociais, colocamos nas nossas redes sociais, mas a gente falou, isso não basta. A gente fez cartaz, o velho bom cartaz, e a gente saiu colando na parede, nas pessoas. Por quê? Esse processo de colar é o processo também de conversar com as pessoas. É o processo de você se conectar com as pessoas, e isso é impressionante. Que nós que temos essa experiência no Jornal Eco lá da década de 80, 70, 80, mas a gente retomou isso nesse período, porque você começou a restabelecer esse contato direto com as pessoas. Isso eu acho que é fantástico. Claro que também é a forma que você tem de desmistificar, né, as mentiras, a coisa da comunicação, das fake news, mas não com a mesma arma, mas com outros instrumentos, que é o instrumento direto. Porque é muito facilmente você cai na armadilha de usar o mesmo instrumento para poder falar que aquilo que está sendo veiculado é mentira, é uma fake news. Então, em quem eu acredito? Né? Você está na mesma plataforma. Então, é preciso, e eu acho que as favelas deram um banho nessa história, várias iniciativas bacanas, porque teve-se a oportunidade de falar diretamente para as pessoas, para o seu vizinho, entendeu? Para a sua comadre, para colar na sua igreja, colar no seu clube. Então, esse contato da comunicação que eu acho que hoje a gente precisa rediscutir comunicação comunitária. Eu acho que é bacana porque tem amigos nossos, como Gisele, por exemplo, que toca essa parada da comunicação comunitária. Eu acho que isso é muito importante para a gente ver quais são os instrumentos que a gente vai utilizar para poder levar à frente esse tema da comunicação comunitária. Porque, claro, a gente não pode abrir mão das redes, a gente pode abrir mão do campo virtual, mas a gente tem que se dar conta que também o exercício, né, do cotidiano, o contato direto, a questão da produção da própria leitura. Para quem é que a gente escreve, né? Ou quem é que consegue decodificar o que a gente escreve? A gente está dialogando diretamente com os nossos. Eu costumo dizer que a gente acaba perdendo o nosso território. Eu faço isso de provocação, porque eu acho que a gente também ganha no nosso território. Mas eu quero insistir nisso para a gente não abrir mão desse campo de luta, que ele é fundamental, né? Próximo da gente, nosso local, nosso território, esse enfrentamento tem que estar no cotidiano, porque é isso que vai transformar grandes esferas, né? E é isso que a gente vai conseguir impactar e chegar, por exemplo, num debate sobre a comunicação virtual com um acúmulo, uma bagagem diferenciada. Santa Marta Favela Modelo, a partir do advento da Unidade de Polícia Pacificadora, e o Santa Marta ganha o mundo. E as páginas dos principais jornais, os debates, seja na universidade, nas rodas de conversa, na favela, o mundo parou para olhar para o Santa Marta, né? A gente lembra que o mundo parou para olhar para o Santa Marta quando o Papa esteve aqui, quando o Michael Jackson esteve aqui, mas o advento da UPP joga o Santa Marta num lugar de favela modelo. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que o mundo já estava olhando. Quando o Michael Jackson veio aqui, foi um show, né? O mundo todo olhou e foi super bacana. Eu quero registrar isso. Foi um dia feliz no Santa Marta. O dia do Michael Jackson no Santa Marta foi um dia feliz. Todo o resto a gente pode conversar. Mas, enfim. Agora, certamente Santa Marta, essa coisa da favela modelo, a experiência da UPP aqui no Santa Marta, ela foi muito
como é que eu posso qualificar isso? A gente primeiro levou um susto, né? Não que a gente não tivesse acostumado com polícia no Santa Marta. Sim, já tivemos o período das grandes guerras aqui no Santa Marta, Zaque e Cabeludo, aquela toda, que o mundo também já se alimentou dessa informação. Quando, né, em 2008, em novembro, a polícia chega no Santa Marta, uma quantidade de policiais, alguém chegou, tem muita polícia lá em cima. Eu falei, tá bom, qual a novidade? Né? Qual a novidade? Mas aí no dia seguinte, já até era diferente, porque no dia seguinte já corria uma notícia de que eram muitos policiais e que vinham mais, blá, 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 blá. Então, o Santa Marta, pela sua visibilidade anterior, né, e por ser uma favela também de pequena para média, né, ela serviu como um balão de ensaio, né? Eu acho que aqui, quando eles chegaram aqui, eu acho que eles não tinham pensado claramente sobre essa questão da UPP, não. Acho que eles pensavam, vamos fazer lá uma jogada, vamos ocupar e tudo mais, blá, blá, blá. Mas, enfim, só que deu tão certo, né? A mídia começou a falar tão bem, imediatamente. 3 dias depois, você tinha notícias no jornal, né, que Santa Marta estava ocupado, e não teve um tiro. Não teve um tiro. Por quê? Malandro que é malandro sabe que quando é hora de recuar, né? Falou, muita gente recuou, se escondeu daqui, da colar, e a polícia veio e ficou, né? Sentou praça ali naquele local, e aí começou um processo, que aí todo mundo acompanhou, né, que isso virou uma política, né, do Estado para a favela, né, a partir do Santa Marta. Aqui tinha no início 120 policiais, eram 120 policiais no Santa Marta. Mas, assim, muito rapidamente, eles mostraram a sua face, vamos dizer, menos amiga. É o controle do território, o controle do local, né? O que pode, o que não pode, e isso aqui não pode, tem que pedir permissão. Isso começou a ter alguns constrangimentos que não tinha nada a ver com o tráfico, mas tinha a ver com a vida, né, cotidiana aqui, com as impossibilidades que apareciam. Então, o baile foi proibido, você tinha que pensar muito claramente o que falar, né, tudo mais. Enfim, e aí depois logo vieram as câmeras também. Aqui no Santa Marta foi o primeiro lugar que se colocou câmeras. Eu lembro que o ECO fez uma campanha, o olhar que não vale 1 milhão, ou que vale 1 milhão, a gente fez uma campanha e colocamos uns cartazes pelo morro, fizemos debates sobre isso, tentando enfrentar. E aí a favela começou a ser chamada para conversar com a comandante. A comandante mulher, negra, Priscila, virou, né, o ícone da UPP e tudo mais. Eu, na verdade, eu nunca fui para os debates, eu resistia. Falei, não vou para debate, não me interessa. Eu fui uma vez numa reunião ali na laje do ambulatório e estava lá. Certamente ela me conhecia já, né, sabia de mim. Não me conhecia, mas sabia de mim. E eu fiquei ouvindo aquela história lá porque era muito... era um misto de... É um misto de encenação, de mostrar um pouco uma certa aproximação, que na verdade tinha muitos buracos, tinha muitas imprecisões, né? Vou dizer para você, a Priscila, a comandante aqui na época, ela é madrinha de várias crianças aqui no Santa Marta, que virou a mãe. A mãe, porque ela passou a ter um procedimento de tentar convencer as mães a tirar seus filhos do tráfico, uma garota ou outro. E essa referência me incomodava muito, porque eu sempre dizia, o lugar da polícia polícia é polícia. Polícia não é assistente social, polícia não é sociólogo, polícia é polícia. Ele tem uma norma que ele deveria se ocupar daquilo, cumprir aquilo. Porque quando se mistura, você dá essa flexibilidade, você cria uma certa, uma lamaceira que tudo pode, nada pode, tudo pode. Então é isso, um pouco policiais que eram legais, mas não pode. Você é legal desde que você faça o que eu estou dizendo. Então aqui no Santa Marta a gente teve um processo bastante... houve muito enfrentamento. Fiel criou a cartilha, né? Um pouco a cartilha para poder... E fizemos campanha.
Então, assim, podemos dizer que aqui a gente fez um debate e um enfrentamento público dessa polícia que tentou vender aqui um peixe que era um pouco da ocupação de paz, da ocupação sem tiro, ocupação sem violência. Nós aqui não temos poucos casos em que a polícia teve o fechamento da rádio aqui. O PP cumpriu um papel que não é o papel dela de constrangimento ali, entendeu? Naquele espaço. Então, assim, então a UPP para a gente foi uma promessa que não se cumpriu. Não se cumpriu no sentido de construção de uma nova relação com a polícia. Mas ela é diferente de outras favelas. Eu acho que isso é importante a gente dizer. Porque quando eles ainda mantiveram uma certa... Não sei, a palavra não me vem agora, mas eles mantiveram um certo controle dos próprios policiais, o que eles não conseguiram fazer em outras favelas. Não fizeram em outras tantas favelas. Muito rapidamente, a deteriorização desse policial que era novinho, não tinha os vícios, esses vícios se afloraram com muita força. A gente tem, talvez, a coisa mais forte disso é o Amarildo, a morte do Amarildo na Rocinha, que se explicitou um pouco esse conluio e essa perversidade e essa repetição do mesmo que estava no corpo dessa polícia. Então, nós aqui do Santa Marta, eu volto a dizer, a gente não teve essa experiência. Aqui a coisa foi do controle, de tentar controlar e evitar, mas não teve esse ataque direto. Mas muito rapidamente ficou claro que essa política não se sustentaria, um pouco fora desse lugar tão controlável, tão pequeno, tão ao alcance das mãos. Deixa eu só falar uma coisa dessa história toda, assim, que mais nos incomodou e que a gente debatia muito, era isso, principalmente que saiu na mídia. Que foi, a partir de agora existe isso aí. Agora está existindo isso, aquilo, outro no Santa Marta. Agora que chegou, como se as coisas estivessem acontecendo e começassem a acontecer a partir disso. Não, e foi um ponto que a gente discutia muito, a gente mostrava que não. Isso já existia, a gente já fez há muitos anos atrás, o ECO já existe no Santa Marta há mais de não sei quantos anos, entendeu? Que agora a gente tem mais de 45 anos, então desde 1977 que existe o Grupo ECO aqui, então a gente foi mostrando o que a gente já fazia. Então, principalmente eles adoravam perguntar pra gente exatamente isso, né? Vocês estão gostando disso? Não, a gente já fez isso. E tal ano a gente fez isso, tá aqui. E tal ano a gente fez isso, tá aqui, né? Então, isso era uma coisa que nos incomodava muito, que sempre falava essa questão, não sei nas outras favelas, mas aqui, nossa, isso me irritava, e a gente debatia muito com o grupo, e a gente se incomodava tanto com isso, que a gente tinha que falar, e eu também, é um ponto que a gente sempre fala sobre isso, eu gosto de falar, e outro ponto é lá em cima, que é a base deles, como a gente chama de base? A UPP é a base lá em cima do pico, né? Que a gente estava construindo, e estava um sonho de ser o quê? Uma creche lá. E a gente teve embate também, coisa com o pessoal também lá de Laranjeiras. Então, quando eles ocupam aquele espaço, ocupam que seria uma creche. Então, é outra questão também que eu não vou esquecer e não posso falar. Deixa ninguém esquecer e deixar de reclamar desse assunto. Pode ser que um dia a gente consiga reaver, pode ser que nunca. Retomar. Entendeu? Mas a gente teve um processo também de luta para aquele espaço e de repente a gente viu sem nada, porque a gente não foi informado, entendeu? Assim, só para poder, um complemento do que a Simone está falando, assim, a gente não acreditou em Papai Noel, a verdade é essa, né? A gente sabia que isso aí é um conto de fadas e não sei para onde caminharia isso. Enfim, a gente está vendo o resultado agora aí. Mas o que também, assim, só para registrar um incômodo que eu fiquei assim, que vezes quando eu falo, quando eu tenho oportunidade, é que pegaram a Capitã Priscila, colocaram numa capa de uma revista dizendo que ela era a mulher modelo do Santa Marta. E a gente aqui no Santa Marta tem várias mulheres, né? Assim, aí eu cito a Geralda, que hoje não está mais conosco, ela está morando aqui no Meia, ela está com uma senhora de 70 e poucos anos, que virou muito concreto para construir essa fundação, essa associação de moradores, virou muito concreto para construir aquele ambulatório que hoje chama Laje do Michael Jackson, que nós carregamos tijolo por tijolo, né? E
viramos massa, junto, claro, com os profissionais para poder cuidar. A Geralda foi funcionária de uma creche aqui embaixo, que cuidou de crianças pra caramba aqui no Santa Marta. Não tem esse status de mulher modelo do Santa Marta, que para mim seria quem deveria estar naquela capa daquela revista. Aí me vem a capitã Priscila ali. Cara, aquilo ali me deixou indignado, entendeu? 2 anos aqui fazendo essa coisinha aí, e aí sai na capa da revista. Mas porque a mídia estava jogando as luzes em cima disso, entendeu? Agora realmente as pessoas que eram protagonistas desse trabalho não apareciam, entendeu? Não. É isso. Pensando todo esse caminho, né, que você traça até aqui nas suas respostas, junto com a Sheila, com o Volney, com a Simone, eu queria que você falasse um pouquinho dessa favela hoje. Não é uma pergunta nova, essa pergunta ela vem acompanhando as favelas e a militância há um tempo, né? Muitas reconfigurações, muitos atravessamentos, né? A gente falou de muitos aqui no depoimento de vocês, mas o que é a favela hoje? Agora você deu um gancho que eu lembrei do Velho Machado, né? A favela venceu, mas a pergunta é, e os seus moradores? Né? Porque, é claro, a favela venceu porque, se você olhar, pensar o Rio de Janeiro, as favelas ocuparam, né, um lugar no cenário, né, da cidade que é incontestável. Pode não gostar, não gostar, é incontestável. Até a gente, coisa do Rio pré-olímpico, que tentou esconder favela, mas hoje você vê outras reportagens, outros anúncios que já incorporam a favela na sua dimensão, né, de beleza, da cidade e tudo mais. Então eu digo sempre que o Rio é uma cidade muito particular, porque ele não permite esconder essa desigualdade louca que a gente tem, para o bem e para o mal. Primeiro que tem uma dinâmica urbanística de beleza que eu gosto. Eu gosto de cidades que tem morro e mar. Essa é a minha paixão. Então o Rio de Janeiro é isso, e onde tiver isso eu vou estar sempre gostando. E agora, tem uma questão da qualidade desses locais e com o direito que esses locais... Voltando, mas com a qualidade desses locais. Então, eu digo que a favela venceu, porque ela está estruturada na cena. Não dá para pensar em remoção, acabar, apagar a favela. Não dá. Isso é impossível. Se engana quem pensa isso. Por outro lado, a gente pode perguntar, e os seus moradores conquistaram o seu direito, a sua cidadania plena nesta cidade? Né? Esses que vivem nas favelas, né, em sua maioria, podem bater no peito e dizer, eu sou cidadão, né, com plenos direitos? Aí eu digo que há muito que se discutir ainda, e há muito que se entender, né, como é que você tem um processo de consolidação, né, desse segmento, né, enorme na cidade, e você ainda convive com uma ausência de direitos nesses territórios, onde é possível ainda uma atuação, né, do braço armado do Estado de uma forma absurda, né, completamente violenta, descaso. É como se ali as leis os direitos não tivessem nenhuma validade. Então essa é uma dimensão. Depois, como é que a gente ainda, depois de mais de 100 anos de favela, você ainda tem uma cidade, um estado que se surpreende, isso a pandemia mostrou para a gente, surpreende que essas pessoas vivam daquela forma. Há um desconhecimento, né, um pouco da conformação, da forma, da estruturação das favelas, desses moradores. Quem são, por que vivem, quantos vivem e tudo mais. Então, esse limite que eu acho que está colocado a favela hoje, né, ela está exigindo, né, um pouco mais, vamos dizer aqui, que ela precisa se mostrar na sua complexidade. Eu acho que é isso que a gente precisa entender, né? Porque ela está aí, não tem jeito. A favela venceu, tá tranquilo, né? Ela vai aparecer em todos os cartões postais e tudo mais. Mas quem é que está vivendo... Eu vou dizer para você uma coisa, eu me surpreendo aqui no Santa Marta às vezes, meu desconhecimento com algumas condições de vida, condições de moradia no Santa Marta. Eu estou falando de um lugar que eu nasci, eu estou falando de um lugar que eu fui presidente, falando de um lugar que eu circulo,
Mas eu ainda, Mônica, me surpreendo às vezes quando eu chego e vejo que uma pessoa mora num porão que não tem janela, completamente é um banheiro e uma sala, e a pessoa vive aí com 2 crianças. Mas isso acontece aqui no Santa Marta. Mas está escondido ali. Isso eu estou para falar o mínimo. Mas tem outras situações aqui que estão colocadas que a gente vai escondendo. Essa glamorização da favela, ele vai escondendo também uma desigualdade, é perverso. Que vai escondendo uma pobreza, vai escondendo umas condições de moradia que são muito piores. Hoje, morar na favela, você vai na minha casa é super bacana, minha casa é grande, é arejada e tal. Eu moro na favela, como sempre morei, mas já morei em barraco de madeira também. Mas assim, hoje eu posso falar que a minha casa pode estar em qualquer outro lugar, mas isso não quer dizer que todo Santa Marta está nessas condições, entendeu? E eu estou falando de Santa Marta, uma favela de Zona Sul, né? Está aqui no coração da Zona Sul, uma favela que sempre foi muito bem articulada com o seu entorno, tem muitos benefícios, é impressionante como é que as coisas chegam facilmente no Santa Marta. Isso é uma diferença gritante, né, com essas favelas que estão aqui no coração da Zona Sul e com as favelas que estão mais distantes. Porque alimento chega, a comida chega mais rápido, a oferta de emprego chega mais rápido, as escolas estão mais próximas, tem qualidade e tudo mais. Então, mas mesmo assim, você ainda tem um desafio enorme que é para falar de cidadania, entendeu? Então, para mim, então acho que esse é o desafio que as favelas de hoje estão exigindo. E só para fechar essa história, e eu acho que para nós de favela, né, nós moradores, né, que temos essa trajetória, tem um momento que é pensar na nossa organização, na nossa coletividade. Eu acho que hoje nós temos um déficit de reflexão interna, né, vou falar a partir do Santa Marta, mas também de outras favelas que eu conheço, que é encontrar qual é a conexão, qual é o que vai fazer esse amálgama dessas nossas relações coletivas, o que nos fez, né, como população coletiva, legal, vizinhança e tudo mais, onde é que isso está se perdendo? Né? O que a gente está fazendo com esse legado que é nosso, que é um legado de construção coletiva, que é um legado de apoio mútuo, onde é que a gente está deixando isso ir para o ralo? Né? E o que a gente coloca nesse lugar, dessa construção, para que esse lugar continue ostentando um lugar, né, que faz uma diferença do que está fora da favela. Né? Eu lembro que antigamente o cara dizia assim, meu amigo dizia, tu mora num prédio que eu não conheço meu vizinho, nem sei quem é. Você aqui conhece é verdade. Mas isso talvez esteja mudando. Né? Então, qual o significado dessa mudança? O que a gente quer preservar quando você coloca uma grade na sua janela, quando você fecha a sua porta, quando você não tem mais o vizinho para deixar teu filho do lado tomando conta, sua janela aberta. O que está mudando de fato? Né? Então, volto à pergunta inicial. O que está acontecendo com esses moradores, com essa população, né, que vive, que habita esse lugar que se impôs na cena da cidade? Eu acho que, complementando um pouquinho esse assunto, acho que a relação com a juventude é também um tema. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação intergeracional, até porque o Grupo Eco tem na sua história, na sua trajetória, em toda a sua atuação, uma relação muito forte com as juventudes que vocês foram, né, com juventudes que vieram depois e as que estão chegando. Então, de modo geral, nessa favela, que vem se transformando também como todos os outros grupos humanos, né, as suas relações, qual o papel das juventudes nesse momento, nessa favela hoje, com todos esses elementos que você apresentou na sua resposta e na relação com a continuidade? Eu acho que a gente vive, como a gente vive atrás da juventude eterna, a fonte da juventude, né, um pouco, eu acho que é isso que move o mundo. Eu acho que aqui no campo político também a gente acaba um pouco voltando a essa mesma roda, né?
atribuindo à juventude a responsabilidade, né, do passo seguinte, né, um pouco do salto que você gostaria. Eu estava conversando com um amigo meu anteontem, ele é sueco, e ele estava falando um pouco da crise, que não é dele só, é nossa também, é de muitos. Como é que quem é que vai carregar esse bastão progressista, né, na próxima geração? Quem é que vai ser essa juventude que enfrentou uma ditadura, essa juventude que mudou costumes? Onde é que está essa juventude? Porque quando a gente olha no contexto geral, simplificando bastante, né, a gente está muito mais para um outro formato, para uma outra adequação. Ele está falando da experiência dele lá na Suécia, de que eles não têm dúvida de que daqui a 10 anos esses jovens vão estar votando mais à direita, porque as pesquisas já estão mostrando lá como é que é crescente os jovens entre 25 e 35 anos, como é que os votos são muito, muito conservadores. Então, a gente aqui, eu não conheço estudo um pouco nessa direção, mas vamos falar do que a gente percebe aqui, né, um pouco no nosso campo político, né? Também como é que muitos jovens aqui do Santa Marta, por exemplo, buscam as igrejas, por exemplo, igrejas evangélicas, algumas neopentecostais, mas não só. Mas você tem um apelo pela religião que é muito estranho, porque era um momento em que você tinha uma juventude que negou a religião, um processo, minha juventude, por exemplo, né? Eu até acompanhei a teologia da libertação, mas tinha uma coisa revolucionária ali, né? Por isso que me movia. Mas, assim, os dogmas da igreja, elas eu tinha problemas com aquilo, né? E hoje você tem uma retomada desse lugar, né, da religião, mas muito mais para o lado conservador. Aí a disputa das próprias religiões, não tem elemento para discutir isso. Mas esse é um caminho. Aí, o que a gente não sente é essa força contestatória, né? Vamos dizer, vou usar revolucionária, mas revolucionária, eu não sinto isso em geral. E quando a gente olha para nossa pequeno território aqui, nossa pequena revolução aqui, também eu não sinto isso. O Grupo Eco sempre teve. Nós éramos jovens quando formamos o Grupo Eco e formamos uma situação muito adversa. A primeira eleição que a gente concorreu aqui no Santa Marta, em 81, a gente enfrentou 4 chapas. 2 delas tinha gente do tráfico, ou ligado ao tráfico e tudo mais. Mas a gente enfrentou isso, né? A gente fez aqui, nossos tempos de gestão aqui, os 10 anos, de 81 a 89, no Santa Marta, que as coisas estavam mudando também. A própria questão do tráfico estava mudando aqui, nesse período, muito fortemente. A gente sustentou aqui e com uma certa bravura. Na última eleição que Vone se candidatou, nós fomos contrários, nós não queríamos que ele se candidatasse, porque a gente achava que não dava mais. Mas o coletivo decidiu, foi lá, mas algumas pessoas no morro falaram assim, eu não vou votar em vocês, porque eu gosto muito de vocês. Ficou feio. Porque ficou feio. Então, de lá para cá, o que a gente criou aqui foi uma ambiência, um campo, que foi o Grupo Eco, em que esses jovens foram acolhidos. Alguns jovens foram acolhidos e a gente foi fazendo coisas e tudo mais, blá, blá. É bacana. Mas eu acho que é limitado, entendeu? Pensando hoje, estou pensando agora, né? A gente sente um certo limite de atração. Porque a gente continua discutindo política, a gente continua pensando Santa Marta, mas de uma perspectiva política, a gente é posicionado aqui dentro, a gente não aceita qualquer coisa, a gente não engata em qualquer proposta, a gente é chato, todo mundo, essa pessoa é chata. Lá vem eles perguntar coisas, né? Querem saber de tudo, entendeu? Então a gente mantém vivo esse germezinho do questionamento. Mas a gente está vendo que isso não está sendo bastante para atrair os jovens.
Tem jovem no Santa Marta, tem jovem no ECO, agora vai entrar mais adolescente, mas estou falando como movimento, como assim, como adesão, que vem pela paixão, entendeu? Eu não sinto isso, não sei, estou falando, a gente não vai discutir isso, mas eu não sinto essa paixão assim. É claro que, olham, em alguns momentos vão usar o ECO, porque é legal, é importante, é uma ponte, é um caminho para conseguir isso ou aquilo outro, mas a paixão por um posicionamento, por um processo continuado, eu acho que a gente tem um desafio grande ainda pensando na juventude. E não é uma questão da juventude pobre, eu acho que é uma questão, eu acho que é mais geral, e que tem a ver com uma, não sei, com uma dinâmica mundial. Eu acho que é mudanças climáticas. Tá mudando o clima, tá? Climáticas ou falta de perspectiva de futuro? Ou isso, talvez falta de perspectiva, falta de utopias, né? Construção de utopias, né? Um pouco, porque está tudo muito de uma forma muito imediata. Eu entro num grupo para poder conseguir uma vaga, para conseguir uma bolsa, para conseguir isso, aquilo, outro, né? Então, mas para além disso, você não consegue se empolgar, não consegue desenhar um futuro. Então, aquilo que a gente dizia lá na década de 80, de 90, para os jovens, você tem que construir o seu plano, a tua vida tem um plano. Qual é o teu plano de vida? Né? E aí o cara botava ali uma série de coisas, podia sonhar com isso. Hoje, qual é o teu plano de vida? Se eu pergunto para um jovem, qual é o seu plano de vida? Eu não sei dizer para ele quais os caminhos que ele tem que trilhar, entendeu? Mas assim, eu ainda de uma forma muito utópica, né? Eu dizendo, não, sonha, cara, ousa, entendeu? Chuta o balde, é isso mesmo, pensa longe. O que é essa realidade? Que outra realidade é possível? Eu acho que a gente falta agora, principalmente, a gente realimentar sonhos, né? Eu acho ou recolocar a dimensão do sonho como uma dimensão política, né? Não é uma questão bobinha, não. É uma dimensão política mesmo, entendeu? A gente tem que sonhar que é possível ter uma sociedade melhor, é possível, quer dizer, que as relações entre a gente sejam melhores, independente se você ganha pouco ou muito, mas de que a gente está falando? De qualidade de vida, entendeu? De estar junto. São alguns elementos que são na essência para mim do que para mim construiu a minha vida, né? Que é coletivo, que é estar bem com o seu próximo, não morrer de fome, claro, né? Isso. Mas enfim, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas eu acho que a gente tem que perseguir como essa questão, essa pergunta, né? E tentar trazer os jovens para que eles digam, para que eles formulem algum caminho, porque eu já não dou mais conta, entendeu? Não dou. Então, mas você trouxe uns objetos. Não, eu só trouxe... Para além de Simone, Sheila e Volney, você trouxe alguns eu só trouxe objetos de memória. Eu trouxe o meu passaporte, Mônica, e a minha carteira de identidade. Eu fui trabalhar tarde, eu fui trabalhar com 17 anos. Meus irmãos, Ronaldo, que mais novos, trabalhavam com 14, 15 anos. Jornal, eu nunca vendi jornal, Globinho, nada, nunca fiz isso. Eu fui trabalhar com 17 anos, já fui velho trabalhar, mas novo porque situações complicadas. E eu gosto muito dessa carteira de identidade, porque, Simone estava dizendo, eu gosto muito do meu cabelo. Isso aqui é Black Power. Eu sempre usei cabelo Black Power. E aí o pessoal diz, Itamar, você nunca saiu dessa moda, Itamar? Eu falo, eu acho que a moda é que nunca saiu de mim, porque meu cabelo é sempre esse, entendeu? Não tem muita... Eu gosto, na verdade, e é muito engraçado, porque eu não tinha tanta consciência, não era um discurso político, consciência de que é importante afirmar uma identidade. Eu achava bonito, realmente achava bonito, né? Cabelo grande e tudo mais, fazia, trançava, depois pegava, ouriçava o cabelo e tudo mais, curtia a minha vida inteira. Então, a identidade para mim tem um peso bacana. Com a identidade eu tirei também carteira profissional. Então, eu aos 17 anos tinha uma carteira profissional assinada. Eu tenho desde os 17 anos até me aposentar a carteira profissional assinada, sabe? Bem trabalhado.
Mas o que eu trouxe para cá, que eu achei bacana, é o meu primeiro passaporte, que está colado com o segundo passaporte. Para dizer que eu tirei esse passaporte em 85. 85. Eu nunca tinha andado de avião, gente. 1985, eu nunca tinha andado de avião. Eu nunca tinha viajado. Minha viagem era a Padre Miguel, onde morava minha tia, né? Nem a região dos lagos eu frequentava. Então, quando eu fui convidado para participar do 12º Festival Internacional da Juventude em Moscou, aí eu pirei, né? Tive que tirar passaporte, né? E aí fui tirar passaporte e tudo mais. Então, assim, a primeira vez que eu subi no avião... Mostra ele para mim aqui. A primeira vez que eu subi no avião, eu saí de Buenos Aires direto para Moscou. Eu atravessei a linha do Equador no avião da Aeroflot, né? Eu estava indo ainda para a Rússia, né? Eu estava indo para um país que não tinha relações comerciais com o Brasil, por isso a Aeroflot, que era a empresa russa, não fazia pouso comercial no Brasil. E aí tudo para mim era novidade. Eu era um pinto no lixo, porque tinha, primeiro, do Brasil você tinha os movimentos, todos os movimentos de norte a sul representados ali. No avião estava, por exemplo, a Blitz estava no meu avião, né? Martim da Vila estava no meu avião, né? Fagner estava no meu avião. Isso, então, aí quando a gente, o pessoal, tinha um grupo chileno, pela primeira vez eu ouvi aquela música, de pie cantar, que vamos a triunfar, la lucha ya, cantado por um grupo chileno que eu não conhecia, mas que aquilo me arrepiava, entendeu? Então, assim, era uma fantástica. E quando a gente chega em Moscou, meu passaporte, primeiro, não está carimbado, né, com a minha entrada na Rússia. Porque isso tinha uma preocupação com os militantes para não serem perseguidos nas suas ditaduras, né? Vamos pensar Argentina, Brasil também, né? Então, você tinha um passaporte auxiliar, esse aqui que era, né, o passaporte válido para você a partir daquela entrada ali em Moscou. Esse passaporte é o que dava permissão de circular pela cidade durante um mês. Então, e esse aqui é o símbolo do Festival Internacional da Juventude. Então, isso para mim era fantástico, essa experiência. Tinha muito souvenir ainda do Misha lá, eu trouxe na época e tudo mais. Mas assim, tudo para mim era fantástico em Moscou, tudo. O Parque Gorg, né? Ver aquelas mulheres, porque os casamentos, eles iam para o parque para fotografar. Então eu ficava encantado de ver casais, tudo apartamentado, fotografando no Parque Gorg, aquilo ali. E eu tinha algumas referências de literatura na minha cabeça, né? Um pouco. O Kremlin subia ali na Praça Vermelha. Quando eu cheguei na Praça Vermelha, eu olhei assim, aquela igreja de São Nicolau, aquilo tudo assim, me impactou. E eu olhava o Kremlin do lado, assim, tudo para mim era novidade. Mas uma coisa que me matou de emoção na abertura, vamos todos para o Estádio Lenin, né? E aí era noite, a gente ganha uma lanterninha assim, e aí quando começa, todas as luzes se apagam e só as lanternas acesas, e começa a cantar a Internacional. E eu não sou comunista, eu nunca tinha... Internacional eu sabia, mas nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido. E começa a tocar Internacional, e as pessoas ficam todas de pé, todos nós, e as pessoas começam a chorar do meu lado, todo mundo chorando. E eu não entendia completamente tudo que estava acontecendo, mas eu também estava chorando, entendeu? E aquilo é uma comoção e tudo mais, e canta Internacional, e bababá, bababá, babá. Eu saí dali e falei, tem que descobrir isso, gravar isso e tudo mais, blá, blá. E foi um momento, assim, maravilhoso, assim, que para mim deu sentido a muitas histórias de amigos meus da esquerda que eu conheci aqui, entendeu? E comecei a entender um pouco essas ligações. Então, assim, foi para mim um aprendizado, foi de emoção, de política, completa, né? Completa. Eu fui à Patrícia Lumumba, que é a Universidade Internacional, tinham brasileiros também lá na Patrícia Lumumba. Então, assim, eu voltei de lá
sem saber o que fazer da vida, né? Porque eu falei, caramba, o mundo é grande demais, entendeu? Mas a gente se encontra nesse mundo, né? Que é grande também. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Costumo dizer que eu saio de Santa Marta para gostar mais de Santa Marta, né? E isso não é retórica, mas é uma coisa que é emoção. Uma outra experiência. Eu fui para um encontro convidado pela Light, discutir energia elétrica na cidade de Nice, na França. Só que Nice, eu vou ficar hospedado neste bichinho aqui. Você sabe o que é você chegar e ver esse bicho aqui parado e você entra e você tem uma cabine. Eu nunca tinha me imaginado numa cabine de um bicho desse tamanho, né? E eu falei, bom, eu já cheguei no céu, né? A minha vida está feita, eu posso resolver tudo parado, tal. Eu achava isso. Aí a gente ficou 3 dias nesse lugar. O 4º dia, a gente tem que sair dele, porque ele ia zarpar. Então, a última noite a gente fica no Meridian de Nice. Eu entrei no Meridian de Nice. Quando eu entrei no meu quarto, o meu quarto cabia a minha casa. Era eu às vezes não acreditava naquilo. Tá bom. Acabou o encontro, né? Eu vim embora, saí de Nice, chego aqui no Rio de Janeiro, aeroporto Galeão. Chovia cântaros. Chovia. Pego um táxi que me traz até o pé da escada. A água na escada descia aquela cascata de água. E eu tinha que sair do táxi com a mala. Eu saí do táxi, botei ele encostado ali na coisa de Santa Marta, a mala. E eu ria, porque eu falei, gente, como é que pode alguém que sai do Meridian de Nice e vem para o pé do Santa Marta com uma chuva? O que você faz nessa hora? Eu dobrei a calça, peguei a calça aqui, dobrei toda aqui, para ficar aqui até no joelho, botei a mala na cabeça e subi a escada contra a água. Essa é a história, que o mundo, a gente sai e essas coisas... Claro, eu estava lá, era uma coisa muito artificial para mim, apesar de bonito, mas era artificial. Mas quando você volta para a tua casa, para a tua realidade, você fala, bom, isso aqui é a tua vida, né? Mas você acumula também essas belezas, essas coisas, essas possibilidades. Eu curto muito, né? Todo lugar que eu vou que é bacana, eu curto e admiro. E isso faz parte da construção de quem sou eu também, né? Um pouco de circular pelo mundo e voltar para casa. Mas eu quero que você pense, e vocês podem ajudar também, lugares de memória no Santa Marta, lugares importantes que marcam ao longo de toda essa jornada, violência, luta e celebração. Eu acho que começa pela parte mais triste, né? A parte onde minha família tinha casa, né? Onde eu também morei. O desabamento de 88, né? Foi um desastre absurdo. E eu perdi minha avó, né? Que morreu soterrada ali, e mais 9 pessoas, né? Crianças e outras pessoas. Mas também, para mim foi muito impactante que eu ainda estava com a responsabilidade da Associação de Moradores. Ao mesmo tempo que eu estava dilacerado com tudo isso, eu tinha que agir, né? Tinha que agir. E quando a gente pensa que a nossa situação é a pior de todas, eu digo sempre que junto com Rosária, eu tive que reconhecer 2 corpos de criança de uma família, dos pais que perderam os 2 filhos soterrados. E eles não tinham força para reconhecer os corpos. Então, eu junto com a companheira nossa, Rosária, eu tive que, pela primeira vez, entrar no necrotério para reconhecer as crianças. Então, assim, aquilo que a minha avó, que tinha morrido ali, eu digo sempre que minha avó morreu pela família. Né? Ela era a mais velha de todas, porque se o desabamento tivesse sido 1 hora depois, teria morrido minha avó, minha mãe, meu pai e talvez mais gente, porque era uma noite de carnaval, ia começar o carnaval, a gente tinha mania de assistir o desfile todo na casa do meu pai lá.
E se fosse à noite, a gente tinha morrido todo mundo. Então foi no finalzinho da tarde, finalzinho de tarde. Então sempre que eu passo naquele caminho ali, eu passo sempre, onde foi, tal, mas é duro, porque nas 4 bicas, né? A gente chamava de 4 bicas, né? Naquela parte lá. Isso porque eu já morava do lado de cá e eu vi o barulho do desabamento, eu corri para a varanda, ainda vi os últimos barracos caindo, eu corri para lá. Então, aquele lugar me marca muito, vai estar sempre na minha memória. Eu acho que um outro lugar também que me marca aí pelo positivo é o Cantão, ali onde hoje é Praça do Império, então, o Cantão, não como ele está hoje, mas ali aquela rua era descida. Então ali, quando a gente criou o Império de Botafogo, o ensaio se dava ali. Então a gente ensaiava subindo e descendo. E às vezes chovia, água correndo ali, a gente ensaiando, dançando ali e tudo mais. Então é um lugar que eu tenho assim, um chamego grande com o Cantão ali, né, com as coisas. Hoje mudou muito, a praça, tem a quadra da escola de samba lá, mas o local ele é especial porque quando você olha para cima ali é a Mangueira, aquela parte ali de cima a gente chamava de Mangueira. Então era um local que era uma outra parte do morro. Eu morava aqui, nas 4 bicas, tinha Mangueira, era um outro povo, tinha o Pico, que era um outro povo, tinha várias divisões no Santa Marta, assim, né? Então esse lugar também me chama a atenção. E o Pico, eu tenho um carinho especial para aquela parte do Santa Marta, porque quando o Agostinho, esse padre jesuíta que morou aqui, que veio tomar conta aqui na capela lá em cima, no Pico do Morro, eu atuei muito fortemente ali junto com ele, né? Então ali está a caixa d'água primeira do Santa Marta, está ali embaixo da capela. As pessoas ali eram as pessoas que eram mais prejudicadas. A luz chegava lá muito fraca, era o pessoal que tinha mais dificuldade de ter acesso à eletricidade. Era o pessoal naquela época mais pobre também, mas era um pessoal muito acolhedor, muito legal de lidar. Você tinha um pouco meio coisa de roça, não vivia na roça, mas me dizia que ali tinha um pouco meio de roça. Então, eu sempre gostei muito daquela parte lá da Alta do Morro do Campinho, aquela parte ali toda. E aí, por uma questão mais do trabalho que a gente vem fazendo nos últimos tempos de memória, é a mina d'água, a primeira mina. Porque eu costumo dizer que se a mina não existisse, talvez o Santa Marta não existisse hoje. Porque aquele foi um local em que as pessoas iam para lavar roupa, mas para pegar água também para tomar banho, né? E muitas bebiam, eu acho, ferviam e bebiam aquela água. E era um local de encontro também. E é um local que os mitos também foram sendo construídos ali. Mulher do latão, mulher de branco, né? Mula sem cabeça. Quando a gente era criança, tinha toda essa historinha que circulava no morro, mas que tinha a ver com aquele local. Porque eu fecho os olhos e fico imaginando. Sem luz no morro, não tinha luz nos caminhos, era tudo escuro. De madrugada, você vendo aquele barulhinho da água, e o barulhinho do canecão rapando na pedra. Aquilo, a imaginação ia longe, né? Então, a gente vem defendendo muito fortemente a questão da mina como um local de memória, um local um pouco que é parte dessa história do Santa Marta que precisa ser preservado. Eu acho que é isso. Uma coisa que eu venho pensando muito ultimamente são nesses seres míticos da favela. Talvez uma coisa de memórias da mina, assim, dessa coisa fantástica, né? Porque é o lobisomem, aquele vizinho que vira lobisomem, que você ficava olhando pelo buraco da fechadura. Isso se repete em vários lugares de favela. Sim. Que tem água, essa história se repete. Você vê que é uma coisa interessante. Tinha pelo menos 3 que viravam lobisomem aqui, que o pessoal falava. Eu lembro o seu Miguel Peixeiro que virava lobisomem. Seu Alvino lá em cima. Seu Alvino, Miguel Peixeiro virava lobisomem. Aí ele vendia peixe. O Peixeiro botava tudo numa coisa, botava na cabeça e ia vendendo peixe, né? E aí, na época da quaresma, ele desaparecia. Tá vendo? O seu Miguel, tá vendo? Ele era lobisomem, é a época do que ele aparecia. Esse coitado do homem. Fazendo um exercício de memória, eu sei que muitas pessoas te influenciaram, foram referência, assim como você, né, hoje é referência. A gente ouviu aqui o depoimento da Sheila, da Simone, do Volney. Quando você fecha seus olhos, quem é a pessoa que te inspirou?
Eu já pensei sobre isso, Mônica, e às vezes eu acho que eu sou muito presunçoso, né? Quando eu não encontro uma pessoa que, a fulano de tal me inspirou. Por outro lado, eu às vezes quero fugir dessa coisa lugar comum, porque meu pai, minha mãe, tal. Mas eu não sei, na verdade eu não sei. Acho que são várias, porque a gente toma consciência das coisas. Eu atualmente estou tomando consciência um pouco desse início da minha vida, né? Por que eu sou quem eu sou e como é que eu construí esse meu caminho. Então, eu gosto de citar a minha avó, gosto de citar a minha avó, porque ela não tinha nenhuma noção do que ela estava fazendo, né? Mas quando eu penso nela, eu penso sempre numa pessoa inspiradora, né? Uma pessoa que era analfabeta, né? Uma pessoa que tinha esse dom de rezar, né? De rezar criança, mas é uma pessoa que adorava Getúlio Vargas, né? Era política, discutia, tudo mais, blá, blá. Quando o Brizola veio para cá ver a eleição, que a gente decidiu não votar no Brizola, ela ficou muito chateada que a gente entrou para o PT e ela queria que a gente votasse no Brizola, mas isso não fez dela uma pessoa que ficasse com raiva da gente. Ela manifestava isso. Então, eu acho que ali tinha uma coisa da política, né, dessa política nova, da política partidária que eu estava me metendo, e que ela teve um papel interessante, um pouco de falar para a gente um pouco da paixão dela por Getúlio Vargas, da paixão dela pelo Brizola, e aquilo me contaminou, me contagiou de alguma forma. E eu lembro sempre, quando eu me candidatei para presidente da associação, minha mãe e meu pai falaram, Itamar, pelo amor de Deus, não entra nisso, não, tal. Ela estimulou. Vai lá, meu filho, é isso mesmo e tal. Então, assim, eu gosto de pensar assim, não sei, eu tenho outras pessoas dando história, eu acho que a gente sempre teve uma coisa muito coletiva e eu acho que essa formação inicial do Grupo Eco, né, o coletivo inicial, foi fundamental para mim, porque você tinha gente muito próxima, como Gilson, que é meu tio, mas era um militante já naquela época, e as pessoas que chegaram depois foram agregando aqui, aquele grupo, para mim, era meu ponto de apoio. Eu costumo dizer que o Dedé, que morreu aqui, o Dedé era birosqueiro, o Dedé era meu vice-presidente. Na verdade, era uma pessoa fantástica e era a pessoa que a gente queria que fosse o presidente. Mas ele tinha muita dificuldade de escrita. Ele dizia, não, Itamar, você que vai ser o presidente. Eu falei, não, então você tem que me segurar, você tem que ser a minha base. Ele falou, tá bom, estamos juntos. E foi junto até morrer eletrocutado aqui no Santa Marta, na passagem da Light, da Rede Velha para a Light. E aquele cara, ele não tinha ideia, mas eu tinha uma admiração enorme por ele também, entendeu? Pela força. E ele era birosqueiro, ele larga a birosca para poder se engajar no nosso grupo, para poder fazer trabalho com jornal, para circular pelo morro. Então, são referências que eu fui acumulando ao longo do tempo, né, que eu posso falar, no momento, 10 pessoas. Agostinho também, que eu tinha uma... Eu nunca quis ser padre não, viu, Mônica? Mas assim, eu tinha uma admiração por aquela figura que sendo padre, era capaz de parar na birosca, conversar com as pessoas, sabe? Era capaz da porta aberta, morava em frente à Assembleia de Deus, era capaz de ouvir uma vigília da Assembleia de Deus sem reclamar, entendeu? Dialogando com aquelas pessoas. E era uma pessoa que caía no mutirão com a gente, fazia coisas e tinha sempre uma palavra que eles gostavam, né? Os mais jovens gostavam de estímulo para os mais jovens. Passava pano quente. Passava pano quente. Então, assim, eu fui me sendo formado um pouco nessa... Eu não consigo, assim, uma pessoa, né? Mas eu acho que tem uma trajetória, tem um acúmulo que eu acho que compõe quem eu sou hoje. Antes da gente encerrar, o Volney quer falar alguma coisa provocada aí pelo pano quente. Porque eu sempre falava que o Agostinho, tem um cara que fala assim de memória, que eu lembro também com o maior respeito, né? Que ensinou muita gente aqui. E uma passagem, assim, a gente estava para se reunir lá em Correios, numa casa que a gente faz. Petrópolis. Então a gente terminava a colônia de férias, a gente saía, ficava sexta-feira até domingo, para pensar o resto do ano, fazer todas as agendas. E uma passagem, você está perguntando assim, aí a gente estava no mercado aqui em frente, fazendo a compra para levar para lá, e o Agostinho estava com a gente no mercado. Aí eu falei para o Agostinho, ele fazia a caipirinha da gente. Aí o Agostinho, não, pega aí
o velho barreiro, a cachaça lá, não sei o quê. Pega também um garrafão de vinho, porque depois a gente pode tomar um vinho depois da missa, tá? E o Itamar estava chegando do trabalho e ia encontrar com a gente no mercado. O Itamar ia pagar lá as compras, né? Aí a gente entra, tá lá com o carro cheio de coisa, porque a gente levava tudo lá, tinha que cozinhar, lavar, tinha a escala de serviço também, né? E aí o Itamar chega e olha no carrinho e fala, o que é isso aqui? Esse garrafão de vinho, essas 2 garrafas de cachaça, esse monte de limão aqui, vocês vão para reunião de trabalho e vão ficar bêbados lá. Aí o Agostinho fala assim, ô Itamar, deixa os meninos, não é só de trabalho que a gente vive, não. E assim, aí o Itamar acaba sendo mais padre do que o padre. Eu acho que essa frase foi eu que criei. E é isso. Mas assim, a memória também esse grupo lá atrás, então, ele tinha uma força, que às vezes a gente fazia as coisas assim, isso não vai dar certo. Mas inventava que a gente sentava assim, era de 10 para lá, todo mundo junto. Aí olhava pra sua cara e falava assim, porra, vambora, Vone. Fala, porra, Mônica, filha, vamos. Aí a gente, sabe, tinha uma energia ali invisível, que a gente saia junto assim, e fazia tudo que tinha que fazer, chorava, ria, tudo junto. Era muito legal. Mas, pô, bebia demais, gente. Bebia demais. Ah, não sei, quando você fala disso, assim, essas histórias, assim, com o padre e tal, eu não vivi, né? Não vivi essa coisa toda. E a gente vai lembrando e vai construindo a história, eles vão contando e vai mostrando também a diferença, né? Das dificuldades anteriores que estão para agora. Aí ele fala assim, que encara isso aqui. Aí de vez em quando até dá assim, eu dou uma cutucada, vamos dizer assim, vamos levar as crianças na trilha do bondinho? Aí, não sei o que, vamos levar na praia, não. Mas porque assim, porque eu vejo das histórias que eles contavam, que pegava essas criançadas todas, né? E ia andando lá pra praia, de ônibus, de não sei o que, toda dificuldade, ou vai subindo direto pro Cristo Redentor, caminhando. Então, aí eles vão, de vez em quando, pintam umas ideias, mas eu comecei, não, agora a gente não pode mais fazer isso, tem que ter segurança disso, agora tem que ir de ônibus, não pode, né? E agora é diferente e a gente entende isso, mas assim, a história que eles contam estimula a gente também, entendeu? Dá uma força pra gente pensar outras maneiras de fazer. Então qual outra maneira que a gente vai fazer? Então é isso, a gente pensar junto, coletivamente, pro bem, né? Não só do Santa Marta, e a gente sabe que não é só para Santa Marta, que até a colônia de férias não é mais só para Santa Marta, a gente já sabe criança, né, de entorno, que tudo, de outras favelas também. Tudo que a gente faz é sempre aberto, a gente sempre está convidando todo mundo para participar. Eu penso que a gente precisa, o momento em que a gente vai ter vai ter uma reformulação dessas casas aqui. E eu acho que vai ter um investimento nas habitações, em que a gente vai arejar esse espaço aqui, vai reconstruir algumas casas, vai redesenhar esse território aqui, para que a gente permaneça, mas permaneça do nosso jeito, de uma forma que acolha todo mundo, né? Criar pequenas praças para a gente poder conversar com o nosso vizinho, abrir a janela e ver interagir com quem está mais próximo. Eu sonho também no momento em que a questão do lixo não seja mais uma questão para a gente. Ou, voltando, que seja uma questão incorporada como uma questão, responsabilidade coletiva, que cada um separa teu lixo, cada um, que o lixo vai ser recolhido na sua porta, num lugar definido, previamente definido, que a gente não vai ter uma enchente, não vai provocar uma avalanche de lixo pelo morro. E eu sonho que eu tenho um pouco de saudade, um pouco de um sentimento meio coletivo do Santa Marta, de um momento em que a gente acha que era mais vizinho, a gente era mais aberto um com o outro. Eu acho que hoje a gente se esbarra muito um com o outro, mas eu sonho que a gente recupere essa marca, né, que era uma marca de vizinhança, marca de acolhimento, e eu acho que isso é importante. Então, isso eu acho que é o meu maior sonho. E para você? Para mim, Mônica, eu não sei o que eu sonho para mim. Na verdade, eu queria... É uma coisa meio óbvia, né? Eu queria ter condição, né, de continuar vivendo no Santa Marta, mas com a alegria e com a disponibilidade que eu tenho hoje. Porque eu não gostaria de continuar morando aqui por uma obrigação, uma determinação.
por enquanto me dá alegria, me dá ânimo e eu quero continuar fazendo isso. E eu quero continuar tendo forças e disposição para continuar subindo Santa Marta, né? Porque escada rolante não vai ter aqui. Então tem que ter joelho bom, né? É isso que eu sonho. Obrigado a vocês. Obrigada a você. Não, Mônica, você que é muito boa entrevistadora, né não? É não?